E a polícia está à procura dos assassinos do idoso Agamenon Fonseca Ora, de 78 anos, em São Cristóvão. Quem vai contar essa história é o repórter Marcos Couto. Comigo e você, Marcão. Bronca na tela. Passados 1 ano e 2 meses, a casa onde seu Agamenon Fonseca Ora, de 78 anos, foi encontrado morto, permanece assim, fechada. Foi aqui na Rua 80, no conjunto Eduardo Gomes, bairro Rosa Elze, que o crime aconteceu. Era início da madrugada, quando 2 homens, 2 suspeitos, chegaram nessa direção. A pé, olharam que a rua estava deserta, um deles se aproxima do canto do muro, pula, enquanto o outro começa a forçar o portão. O que pulou teve acesso ao beco. E lá no beco existe uma janela. A janela que dava acesso ao local onde estava seu Agamenon. Os marginais, lá dentro, conseguiram dominar o idoso, espancaram, amordaçaram e o assassinou na cozinha da residência. Os 2 homens saíram da mesma forma que chegaram, no silêncio e rápido. Um deles sai primeiro, encosta a bicicleta mais ou menos nesse trecho, e quando vai montar, uma sacola, uma bolsa preta cai, possivelmente com pertences e dinheiro do idoso. Enquanto o outro, o comparsa, sai lentamente, encosta e eles seguem nessa direção, a mesma que chegaram na madrugada do dia 27. Uma jovem que prefere não ter o seu nome revelado, disse à polícia que foi no dia seguinte, no dia 28, que o seu Agamenon foi encontrado morto na cozinha de casa. Ele estava com as mãos amarradas, um pano em sua boca e com sinais de violência. A polícia veio até a residência, fez a perícia e, com a imagem do circuito de monitoramento em uma das casas aqui da Rua 80 do conjunto Eduardo Gomes, a polícia começou um trabalho investigativo. Mas até agora não há informação do paradeiro dos suspeitos. Uma pessoa ligada à família do seu Agamenon ainda tem esperança que esses homens sejam presos. Eu venho aqui pedir apoio da TV Atalaia, acompanhou toda essa tragédia do assassinato, do roubo e assassinato de Agamenon da Fonseca Ora. E o tempo vai passando e até hoje nós não tivemos uma resposta desse assassinato. Pedir o apoio de todos vocês aí e a inteligência da polícia do estado de Sergipe para que nós possamos ter um resultado desses marginais que tiraram a vida de uma pessoa que não estava incomodando a ninguém. A família está apelando por resposta desse assassinato tão cruel. A casa está fechada, mas o caso não. Porque a polícia espera contar com a sua ajuda, a fim de identificar, localizar e prender os suspeitos de terem assassinado o seu Agamenon Fonseca Ora, 78 anos. Se você tiver alguma informação que possa levar a polícia aos assassinos, disque 181, que é o disque denúncia, ou 190. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Cristiano Souza, direto daqui da Rua 80, conjunto Eduardo Gomes, bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, repórter Marcos Couto. Muito bem, Coronel Yunes, é lamentável, né? Aí as características nós temos de requintes de crueldade, com um idoso de 78 anos. Sem dúvida alguma, Cláudio. Além das questões da própria violência praticada, deixar um idoso amarrado, né, e por si só, pela idade dele, ele já teria uma certa fragilidade, é algo muito preocupante e o que a gente já vem falando sobre a questão da violência. A violência, ela não tem mais fronteiras, ela está afrontando a sociedade, literalmente. Ou seja, nós estamos no nosso dia a dia vendo pessoas jovens, né, adolescentes ou idosos sendo violentados literalmente, violentados na questão da palavra violência. Ou seja, precisamos que as políticas de segurança pública vejam de forma especial essas pessoas, porque a onda de violência assusta e precisamos mais do que nunca de que os inquéritos policiais
possam chegar ao autor, aos autores desse grave crime praticado contra esse idoso, Cláudio. Coronel Yunes, nós já estamos muitos anos nessa função, né? O senhor com uma história profissional brilhante, né? Claro, aqui na comunicação, acompanhando, né, os fatos policiais no Brasil já há muitos anos. Nós podemos ter um alento para a nossa população, nós podemos gerar uma expectativa positiva, coronel, para o amigo, o trabalhador que está ali todos os dias. Nós sabemos que para isso há necessidade de investimento e segurança pública é caro, nós falamos e comentamos sobre isso. Mas com a experiência do senhor, foi comandante de polícia de um estado e é perito em segurança, como eu afirmo aqui todos os dias. Será que nós podemos apresentar em determinado momento ao nosso telespectador, a essa senhora que nos assiste todos os dias, a esse senhor que nos acompanha, a criança, muitas crianças também assistem o nosso programa, ficam imaginando, poxa, mas Cláudio, às vezes eu estou na rua, recebo o cumprimento, poxa, mas a situação está muito difícil, nós queremos ter uma vida melhor. Será que nós, em determinado momento, coronel, vamos conseguir apresentar isso à nossa população? Cláudio, eu espero que sim, né? Ao longo de minha carreira, eu esperava, imaginava que em algum momento a questão da segurança pública pudesse mudar. Mas, infelizmente, são altos e baixos. Até porque precisa se compreender mais do que nunca que não se faz segurança pública somente com as polícias, a polícia civil, a polícia militar. É um contexto muito maior. Aqueles que cometem crime precisam ser penalizados e precisam estar afastados da sociedade. O sistema ele é complexo, ele precisa ter todas as fases, desde o cometimento do crime, a prevenção que é feita por parte da Polícia Militar, detectar quem seja o autor do crime e, por fim, a penalização. Ou seja, essas pessoas precisam ser penalizadas, afastadas da sociedade, cumprir uma pena e tentar se ressocializar. E isso dentro da nossa estrutura do Estado brasileiro, isso não existe. Então ocorre o quê? Ocorre uma sobrecarga para as polícias militares, as polícias civis, que tentam literalmente enxugar gelo. Então tudo isso é um contexto muito grande que, infelizmente, além de termos a necessidade dos investimentos, que é vital de importância, precisamos também que aqueles que cometam o crime, eles sejam penalizados, eles cumpram literalmente as suas penas, porque senão será uma ação simplesmente de enxugar gelo, por isso que nós temos oscilações. Determinados períodos nós temos a violência crescendo, determinados momentos ela fica parada um pouco mais, mas sempre estará oscilando. Nós nunca teremos uma linha que possa manter a população numa tranquilidade maior, Cláudio. Eu falo sempre, né, da base que nós temos, essa estrutura, desse flagelo que nós vivemos hoje no Brasil, que nós temos um pai, que é a corrupção, e nós temos uma mãe, que é a impunidade. Quando nós conseguimos agir, né, fechando os espaços para essas duas ações, né, que é a corrupção, que é endêmica no mundo inteiro e no Brasil, nós vivemos isso durante muitos anos, e com relação a punir, nós precisamos punir o cidadão que anda à margem da lei, o brasileiro ou em qualquer lugar do mundo, ele precisa saber se ele comete um ato falho, se ele está na criminalidade, ele vai ser punido, e nós perdemos esta sensação no Brasil nos últimos anos, não é, coronel? Perdemos muito, Cláudio. Eu posso dizer até mais para você. Nós temos no nosso sistema penitenciário, por exemplo, nós temos a quantidade de vagas de 20 anos atrás, ou seja, não muda muito. A oscilação é muito pouco, se abre um presídio, algumas das vezes com 200, 300 vagas, mas isso não atende à demanda. Ao longo dos anos, nós temos 5 mil pessoas no sistema penitenciário, mas isso já vem há longo tempo. A população cresceu, a violência cresceu. Como é que nós conseguimos manter a mesma quantidade de pessoas que cometeram delitos no sistema penitenciário? Ou seja, tem algo errado. Não precisa ser nenhum matemático, nenhum estudioso para ver que a nossa sociedade, infelizmente, nós estamos falidos na questão de prover segurança pública para a sociedade.